Marechal Deodoro, ele nasceu aqui nessa casa dia 5 de agosto de 1827. Ele só viveu aqui até os 16 anos. E essa casa de original só tem mesmo a fachada. Ela tinha divisões internas, mas ficou abandonada e caiu. O piso na época ele era barro batido. Agora as portas de dentro são todas originais, as de fora são réplica. E o museu passou pela segunda reforma, onde fizeram esse mezanine que não existia, com o projeto de chegar aqui no museu alguns computadores, telões, onde os visitantes vão ter acesso aos museus do Rio de Janeiro pela internet. Colocaram esse forro que também não tinha na residência, agora as vigas de madeira são todas originais. E aqui nós temos o busto em bronze da mãe do Marechal Deodoro, que é de Dona Rosa Maria Paulina da Fonseca. Essas lápides, elas vieram lá do Rio de Janeiro, do cemitério do Caju, que é a lápide da Dona Rosa e a outra do filho dela, o Major Eduardo Emiliano. A Dona Rosa, ela teve 10 filhos, eram 8 homens e 2 mulheres. Na época, a Dona Rosa achava que as mulheres não deveriam sair nas fotos, só depois que elas casassem, tivessem filhos e mandassem na família. E que o casamento delas, de preferência, também fosse com militar. A Dona Rosa nem posava com as 2 filhas mulheres e nem com o marido, só com os filhos homens. Ela era muito patriota e matriarca. Na Guerra do Paraguai, Dona Rosa também incentivou a todos os filhos a irem à guerra. E teve um que não foi, que é o Pedro Paulino. Ele não foi porque ele era governador oficial do estado de Alagoas. Mas a partir desse dia, a Dona Rosa também excluiu ele de todas as fotos. Ele não foi à guerra e para ela foi uma grande vergonha. Temos aqui uma roca, gente, que pertenceu à Dona Rosa, só que está incompleta. Ela aqui colocava o algodão para afiar. Fazer os fios do milho. E aqui nós temos 2 camas de solteiro, que são cópias da época. A cama de solteiro e cama de solteirão. Eles na época tinham costume que se o rapaz ele chegasse a 30 anos e não casasse, saía da cama de solteiro para dormir na cama de solteirão. O Marechal Deodoro, ele se casou com 33 anos, ainda foi solteirão. O pessoal está falando muito alto lá, né? E a escrivania ela é original, pertenceu ao Deodoro. Ah, original. Quarto de casal. Pertenceu a Dona Rosa e o marido, Manuel Mendes. Temos o pinico, que é de louça pó de pedra, que na época ele era um pote de manteiga, depois de vazio eles usavam como pinico. E o oratório, que também é original, pertenceu a Dona Rosa. Aqui ao lado nós temos a sala de jantar. É uma sala original e ela é chamada de mesa de saia, porque ela é toda bordada em um babado. Esse é o detalhe, mesa de saia. As louças do armário são limoges franceses, são todas originais. O armário também é original. A sopeira da mesa ela é uma cópia da época. E esse banco do canto é cópia e o da frente é original. E aqui nós temos a sala de visita, que não permite que sente para não estourar as palhinhas, que são da época. Temos a marquesa, 2 consoles com gavetas, catiçais da época, candeeiro a gás, cadeiras em amarelo vinhaque com madeira jacarandá, a mesa de procedência francesa, conhecida como penha, e no chão temos um par de escarradeiras. Na época, o visitante que não fumasse, mas eles tinham o costume de mascarem o fumo, e sentavam na cadeira para cuspir nas escarradeiras. Bandeira do município de Marechal. Bandeira de onde é essa aí? Aqui de Marechal Deodoro. Ah, tá. Essa espada representa os marechais, a pena os escritores, os peixes e as maiores lagoas do estado, que é a de Manguaba se encontra aqui, tem a de Mundaú e de Jiquiá.
E esse era um forte que tinha na parte alta, que hoje não tem mais. E essa é a bandeira do estado de Alagoas. Na época, o forte era a cana e o algodão. Hoje temos a cana, o coco, a pesca, o fumo e o turismo. Essa estrela representa o Cruzeiro do Sul, os peixes, as maiores lagoas, esse farol que fica em Porto Calvo, e essas montanhas representam a cidade mais antiga, que é Penedo, Porto Calvo e Marechal Deodoro. E no mezanino fica as fotos da família, onde eu vou explicar para vocês. Essa é a foto do irmão mais velho do Deodoro. Esse é o general Hermes da Fonseca, pai do 8º presidente do Brasil, que era o Hermes Rodrigo da Fonseca. E aqui nós temos Dona Rosa, com os 8 filhos homens, todos eles eram militares. A Dona Rosa é aquela? É, e é que está no meio. O filho que Dona Rosa excluiu é o Pedro Paulino, que está abaixo do Deodoro, aquele barbudo. Com aquele filho ela não posou mais. Ela aqui se encontra com os 7 filhos que lutaram no Paraguai. Hermes Ernesto, Severiano Martim e Manuel Deodoro, para Dona Rosa, era o filho mais importante, porque chegaram a cargo de marechais. O Afonso Aurélio, o Hipólito Mendes e o Eduardo Emiliano, esses 3 morreram na guerra. João Severiano era médico da família, mas sendo do exército. Quando chegou para Dona Rosa a notícia que ela tinha perdido um filho na guerra, ela ficou surpresa porque foi o mais jovem, com 21 anos, que é o filho menor, o Afonso Aurélio. Mesmo assim, no Rio de Janeiro, ela reuniu os vizinhos e deu uma grande festa. Ela festejou a morte do filho porque ele tinha morrido pela pátria. Para ela, uma morte gloriosa. Na morte do 3º filho, tinha surgido um boato que o Brasil ia entrar em união com o ditador do Paraguai. Dona Rosa ficou revoltada, fez a homenagem do filho e na hora ela exclamou a seguinte frase: que ela preferia ver os outros filhos mortos e sepultados na Guerra do Paraguai, com morte gloriosa no campo de batalha, do que vê-los elameados por uma paz vergonhosa à nossa pátria. Dona Rosa achava que a união do Brasil com outros países seria uma grande vergonha, a não ser no campo de batalha. Aqui é no Campo de Santana, lá no Rio de Janeiro, após a proclamação da República, que foi 15 de novembro de 1889. E aqui essa foto é do Porto de Recife. Tem aqui esse monumento que fica no Rio de Janeiro, na Praça Paris, monumento do Marechal Deodoro. Ali ao lado temos a foto da casa que nós estamos, antes de ser restaurada, fachada original. Eles aqui eram donos na época já de eira e beira, que são os 2 beirais que na época serviam para distinguir as classes sociais. O rico, ele tinha eira e beira, indicava muita terra e muito dinheiro. O da classe média, abaixo do telhado, ele só tinha um beiral, que era chamado de beira. Aquele tinha dinheiro. E o pobre só tinha o telhado, sem eira e sem beira, que é um ditado bem popular, né? Temos aqui essa residência que ela fica no Rio de Janeiro. Foi a casa que eles moraram, que depois passou a ser o Museu do Exército. Temos também aqui a cópia do primeiro jornal Correio do Povo do Rio de Janeiro. Esse jornal ele circulou um dia após a proclamação. Ele circulou no dia 16. É um português arcaico, bem interessante. Essa foto do Deodoro foi a maçonaria do Rio de Janeiro, que fez uma homenagem a ele e mandou para o museu. O Deodoro também era maçom e ele chegou ao último posto da maçonaria, que é no grau 33. Né? Ele era grã-mestre geral. E esse é o brasão criado. E esse é o brasão criado pela família Fonseca. 7 espadas, 7 filhos que lutaram no Paraguai. As 3 de cima são os 3 marechais. A que corta ao meio é o médico. E as 3 de baixo que morreram na guerra. Os peixes representam as maiores lagoas: Manguaba, Mandaú e Jiquiá.
as estrelas, o Cruzeiro do Sul e em cima a coroa. Aqui ao lado são as fotos do Deodoro quando ele era general. Temos aqui essa foto que o Deodoro está paisando, que consta que é quase uma das únicas, porque até em casa o Deodoro ele só vivia com fardamento militar. Ele estava com 59 anos e faleceu com 65. Temos também aqui a foto do gabinete do Deodoro. Se encontra no Rio de Janeiro, lá no Museu do Exército. Temos aqui o Deodoro já em uma reunião dos seus familiares, os principais homens da República, e ao lado dele se destaca o garoto que é o sobrinho, o Hermes da Fonseca, que foi o 8º presidente do Brasil. E essa mulher, o nome dela é Mariana, ela foi o símbolo da República Francesa, e o Deodoro, ele a convidou para ela simbolizar a República Brasileira. Ela circula em cédulas e moedas de reais, até hoje. Temos também aqui esse espelho, que só a moldura que é original, que é madeira folheada a ouro. O busto do Deodoro, que se encontra no Rio de Janeiro. A cédula, que circula em homenagem ao Deodoro, de 500 cruzeiros, até antes do plano do real. A caneca dele, que é de prata com porcelana. Parte do fardamento militar, como revólver, cap, punhos. E o prato dele, que é de prata com porcelana, que tem a foto dele no fundo. Todos os objetos dele se encontram lá no Rio de Janeiro, no Museu do Exército. Temos agora o quintal da casa, onde eu vou terminar a explicação para vocês. Esse quintal da casa, ele beirava com a lagoa de Manguaba, só que era tudo aberto. Que era onde eles tomavam banho, que não tinham água encanada, né, na época. Esse quintal foi feito na reforma, que não era assim, tinha bananeiras, né, tinha outras árvores aqui no quintal. E essa cidade aqui de Marechal Deodoro, ela foi fundada em 1611. E foi a primeira capital do estado por 16 anos. Ela foi capital entre 1823 a 1839. Perdemos a capital porque aqui não tínhamos o Porto Marítimo, né, só o Lagunar. Foi quando passaram a capital de Marechal para Maceió. Foi nessa transferência que a Dona Rosa e outros comerciantes, eles na cidade ficaram todos revoltados. Porque quando saiu a capital, o comércio na cidade parou. A Dona Rosa, como era dona de engenhos, ela vendeu tudo que ela possuía. Foi quando pegou os filhos e foi embora para o Rio de Janeiro, não voltaram mais. Porque o marido Manuel Mendes também servia o exército e já vivia no Rio. Outros comerciantes também abandonaram, gente, essa cidade. E o primeiro nome dado aqui a essa cidade foi de Santa Maria Madalena, da Lagoa do Sul. Depois passaram a chamar de Vila das Alagoas. E só após a República, em homenagem ao filho ilustre da terra, Marechal Deodoro. E aqui na cidade também, só na parte do centro, aqui nós temos 10 igrejas. Tínhamos aqui igreja para branco, pretos e mulatos. Temos 2 igrejas aqui ao lado, que é um conjunto franciscano, que é a igreja maior, que é de Santa Maria Madalena. Ela já funcionou como Educandário São José, como Museu de Arte Sacra. Hoje se encontra desativado e é a igreja para a reforma. Nesta igreja só entravam as pessoas brancas, só que dentro da igreja tem uma divisória. Os brancos ricos não se misturavam com os brancos pobres. A igreja ao lado, que é a menor, que é da Ordem Terceira de São Francisco, só entravam os negros. E na parte alta temos a igreja de Nossa Senhora do Amparo, Nossa Senhora do Rosário, só frequentavam os mulatos. E na parte alta fica a igreja da Matriz, que é da padroeira da cidade, que é de Nossa Senhora da Conceição. Foi nesta igreja onde Dona Rosa se casou e todos os filhos se batizaram. E temos também um pequeno detalhe, que é no casamento de Dona Rosa, que os sogros de Dona Rosa nunca aceitou o namoro dela com Manuel Mendes, porque Dona Rosa ela era descendente de índios e tinha sangue de escravo. E para a época, Dona Rosa era uma moça muito avançada, porque ela já nadava nessa lagoa, ela se vestia como homem e montava a cavalo. Mas como eles dois se gostavam muito, aí fugiram. Só que na hora do casamento, das trocas de sobrenome, a Dona Rosa exigiu que o marido pegasse o sobrenome dela. Ele se chamava Manuel Mendes Galvão e ela Rosa Maria Paulina da Fonseca. Na hora falou que Fonseca era materno e que ela não iria perder. Manuel Mendes ia usar o Fonseca para no futuro se lhe herdar o sobrenome dela. Foi assim que aconteceu. E temos também a Praia do Francês, que faz parte de Marechal Deodoro, que tem esse detalhe. Porque os franceses desembarcaram na praia, invadiram essa cidade, fazendo contrabando do pau-brasil. Eles também saquearam essas igrejas, que eles fizeram o contrabando do ouro das imagens dentro do Santo do Pau Oco,
foi quando a população começou a chamar aquele mar dos franceses, mar do francês, e hoje ainda ficaram até homenageados, né, com aquela bela praia. E outro detalhe que temos é aqui dessa rua, que na época era chamada de Rua dos Mortos, porque todos os enterros só passavam por aqui. E nessa rua também houve epidemia de febre amarela e morreram muita gente. Hoje também a rua é chamada de Rua Marechal Deodoro, mas só ficou oficial, que continua o mesmo nome. Tem alguma dúvida?